Boa tarde a todos, ao público em casa, ao público presente, a todos os vereadores, mesa diretora, Sua Excelência o Presidente Denival Melo. Eu sempre inverto a técnica da oratória, presidente, e começo pelo povo. Normalmente, presidente, o ser humano ele desperta, principalmente na atualidade, a adrenalina do seu sangue, ultimamente com Netflix. Já foi comprovado isso, presidente. Isso acontece porque nós não temos mais grandes guerras, os jovens não estão morrendo nas trincheiras. Mas uma coisa curiosa acontece quando nós desperdiçamos o nosso tempo com a Netflix. Normalmente, nós nos identificamos com os mocinhos, nunca com os vilões. Mesmo depois de um tempo, os diretores e os roteiristas terem mudado aquela aparência horrenda, com garras e dentes, e colocando cada vez mais vilões bonitos. Mesmo assim, nós nos identificamos com os mocinhos. Sabe por quê, presidente? Porque eles sangram, eles lutam, eles fazem o certo, eles morrem em nome da verdade, eles não se corrompem. E nós queremos ser assim. E é por isso que nós maratonamos as séries e queremos ser o mocinho. Sem nos perguntar o quão é doloroso aquele sacrifício, Elielto. Muito bem, vindo para a vida real, acredito que a maioria aqui tenha a cultura cristã introjetada em si. Nós vemos, por exemplo, uma história muito conhecida, mano, a de Jesus Cristo. Cuspiram na cara dele, nós nunca nos identificamos com quem cuspiu. Chicotearam ele, mesmo ele sendo inocente, nós nunca nos identificamos com quem chicoteou Jesus. Apesar de, muitas vezes, quando nós vemos, Elielto, o exemplo da vida de Cristo, às vezes a gente até se coloca e queria ser trocado por ele, depois de tanto sofrimento que a gente vê em nome do inocente, em nome do justo, em nome do certo, em nome do certo, em nome do certo. E aí, naquela cena que a gente chama de paixão, mas deveria ser chamada de amor de Cristo, nós nunca nos identificamos com quem faz o mal, com quem trai, com quem nega. Muito bem, presidente. O nosso atual gestor tem muita sorte que nós não encaminhamos para a prefeitura ninguém para vaiá-lo. Mesmo quando ele veta um projeto de lei que mantém um desconto previdenciário ilegal de aposentados. O prefeito disse que gostaria de uma fonte de receita para parar a cobrança indevida dos aposentados. Eu baixei a folha de pagamento da prefeitura, risquei nome por nome, analisei desconto por desconto, virei algumas noites, e aqui está, prefeito, 920 fontes de receita para parar o desconto do aposentado. Mas o prefeito mandou um projeto do reajuste de 14,2% e convenceu alguns de que isso é um projeto bom e que a Câmara deveria aprovar sem ler, inclusive como fez em dezembro, quando manteve o desconto, ou quando instituiu o desconto de 14% dos aposentados. Parece coisa do Satanás, não é? Mas não foi. Professora Zéza ganha R$2.000 em março. R$2.000 menos 14% em abril. Ela passa a ganhar, a partir de abril, R$1.720. Agora nós vamos aprovar o projeto que vai devolver para a professora Zéza 14%. Ela ganha R$1.720 mais 14%, agora ela ganha menos.
A professora Zéza, que ganha 1.700 e... Vamos fazer a conta de novo aqui que eu me perdi. R$2.000 menos 14%, 1.720. 1.720 mais 14%, 1.960. Ela passa a ganhar em outubro menos do que ela ganhava em março. Agora eu pergunto para vocês, professores, qual foi o reajuste aqui? Lembrando que o projeto também pede, presidente, para renunciar 8 meses do ano de 2021. O reajuste é de setembro e não de janeiro, como normalmente são. Presidente, o projeto tem aquilo que nós chamamos de jabuti. E eu tentei minimizar isso quando eu apresentei o projeto que devolve para o aposentado os 14% que passaram a descontar deles, sem que eles merecessem pagar um imposto vitalício, provavelmente para que eles possam comprar o caixão, porque não serve para outra coisa, e foi vetado. Então, agora eu vou me perguntar, eu vou me permitir fazer esses questionamentos. Se em dezembro o Legislativo não poderia apresentar emenda, porque é um projeto financeiro, e esse foi o argumento do veto, como é que a culpa foi da Câmara, se o projeto veio do Executivo? Se a ata de transição diz que foi o nosso governo que fez isso? O vereador não podia ter feito nada disso, só aprovar mesmo. É o que está dizendo o veto atual. Vereador não pode legislar sobre questões financeiras. O melhor argumento que conseguiram arrumar, professores, para fazer o mal aos aposentados e a vocês, porque isso reflete sobre toda a grade que está no anexo 1 e 2 do projeto, o melhor argumento que conseguiram arrumar foi o seguinte: não era você, Pierre, que deveria ter feito isso, era eu. Aí vem a pergunta, e por que não fez? E por que não faz? Não tem um argumento melhor? Presidente, eu vou dizer por que nós precisamos derrubar esse veto. Porque o professor precisa do piso. O professor precisa ganhar mais. A Constituição, no artigo 7, inciso 4, diz que o salário mínimo, que é o mínimo do professor, o piso, a Lei 11.730, diz que o piso tem que dar para moradia, segurança, alimentação, saúde, lazer. O teu salário dá, André. Será que o dos professores dão? O meu dá. Será que o piso dos professores abaixo, que eu chamo de projeto de subsolo, dá? E por que fazer tanto mal assim aos aposentados? Nós consideramos lenda, professora Leila, quando disseram a gente que haviam políticos que gostavam de se aproveitar de aposentado. Eu estou começando a acreditar nisso. Porque quando eu caminhei nas ruas com essa camisa aqui, eu me lembro de professores com cartazes dizendo assim: não tem negociação, é piso. Não tem conversa, tem um reajuste de 2016, ainda tem? Parece que vai prescrever, né? O ano que vem. Vai prescrever. A gente aprova 14 agora, não pode aprovar um aumento depois, porque o ano que vem tem um aumento de mais de 30% do novo piso e a gente esqueça tudo o que vier para trás, porque não vai ter. E a jogada está aí, está tudo escrito. Eu perguntei na última reunião quem tinha lido o projeto, ninguém se manifestou. Sobre a renúncia, sobre o projeto, sobre os 14%, o que é que está acontecendo afinal? Não é fácil fazer isso que eu fiz, mas eu fiz. Não é fácil fazer isso no outro mês e o de outubro, que eu estou esperando agora. Mas fazer isso aqui foi muito fácil. Isso aqui é o plano de previdência própria.
várias leis aprovadas em 2016. O plano de previdência própria permite que um prefeito passe a mão do dinheiro da Previdência, porque se for para o regime geral, ele não tem acesso. E Panelas optou por ter um regime de previdência própria, que agora precisa de um aporte da prefeitura, porque se continuar como está, e está, pasmem aposentados, não vai ter dinheiro para pagar para vocês. Zero, nada. Já que o prefeito fez o favor de vetar, o que poderia ajudar a salvar a Previdência, e isso aqui, eu peço que todo mundo olhe para o quadro que está ali, de 2006, aquele azul bonito ali, olha. O prefeito era o primeiro secretário e votou a favor da Previdência própria. Se vocês acessarem o programa do Eugênio Lima, quando ele se manifestou lá, ele disse que era uma coisa horrível, a Previdência própria para o município, e que isso não poderia acontecer. Supôs até, se você perceber pelo tom, como é que alguém pode ter feito uma coisa dessa? E até eu, que passo por esse corredor todo dia, não tinha visto aquilo ali. Mas os professores me ensinaram, a professora Zéza foi minha professora de História, e a professora Vitória aqui, que representa o meu amigo, foi um dos poucos amigos que eu tive na vida, professora Vitória, Arnóbio, que Deus o tenha. Ele me ensinou a fazer a lição de casa. E eu fiz. Não é série da Netflix, presidente. Não é o filme da Paixão de Cristo. Mas não é difícil de se entender, não. Tem o bem, apesar do mundo não ser binário, e o mal. O certo e o errado. É para cima ou é para baixo. Para a esquerda ou para a direita, para frente ou para trás. O sinal está dado. Não se tem muito o que escolher aqui, presidente. De um lado, pagar o piso aos professores. O que o ano que vem, se Deus quiser, vai para quase R$4.000, se nós aprovarmos isso aqui. Se não é para menos. O ano que vem haverá reajuste no salário de todos os vereadores, prefeitos, deputados, o fundão eleitoral vai crescer, os preços vão subir, alguns políticos vão saracutear e nós todos vamos envelhecer. Não é difícil de escolher se paga um salário digno a um professor ou se dá uma esmola. Se inventa um jeito ou uma desculpa. Eu sei de uma coisa, professora Vitória. Eu cresci em sala de aula, eu deixei de ser o bichinho do Jundiá por conta dos professores e eu passei a vida escolar inteira ouvindo o professor reclamar do salário. Sempre houve, não era, professora Zéza, reclamação sobre o salário. Se alguém quiser o microfone, pode passar, e eu peço por gentileza também que direcione as câmeras para que possamos dar voz e imagem. O ambiente democrático tem que ser assim. Quem quiser falar, pode pegar o microfone, fique à vontade. É o seguinte, eu sempre ensinei aos meus alunos, minha gente, vamos ser aluno que procurem sempre estar valorizando o que vocês estão aprendendo. Porque não adianta eu, professora, falar numa sala de aula e eu fazer o contrário, né? Eu tenho que me dar valor. E o que eu estou vendo aqui em Panelas, nós não estamos sendo valorizados. Mas eu vou falar no momento certo aí na tribuna, porque eu não me acovardo. A professora, só um minutinho, por favor. A professora Zézia está inscrita para vir à tribuna. Daqui a pouco, após a fala do vereador, a senhora está convidada para vir falar, tá certo? Professora, a senhora é...
Professora, a senhora é um exemplo. E eu sou um precedente. Fruto do que vocês fizeram em sala de aula. É por isso, presidente, que eu vou dizer, não são só 8 meses não, viu? Eu ouvi os murmurinhos. Não dá, ninguém está pedindo para retroagir 2016, 2017, 2018, 2019, estamos pedindo para pagar o piso de 2020, só. É só. Que não foi nada nem menos do que o prometido durante a campanha. Eu prometi isso. Prometi que ia ajudar a fazer isso. Eu tive, presidente, aposentados na porta da minha casa mostrando o contra-cheque, dizendo que aquilo era o dinheiro de remédio. Remédio, presidente. E agora eu recebo o veto para a prefeitura continuar pegando para ela o dinheiro e negando aos professores o direito ao piso. Cada um conforme a sua natureza. Mas lembrem-se que quando nós vemos a história de Jesus, a gente nunca é o que cospe, nunca é o que chicoteia, nunca é o que coloca a coroa de espinho na cabeça dele, nunca é o que fura as costelas dele, nunca é o que quebram as pernas dele. Quebraram as pernas dele? Foi. Ele demorou para morrer. Nós nunca somos esses. Sempre somos o que vai para o certo, ainda que na frente tenha uma cruz. E foi isso que eu aprendi em sala de aula, professora. Fazer o certo, ainda que na frente tenha uma cruz. Então, professores, muito obrigado a todos e façamos o certo, ainda que venha uma cruz. Muito obrigado.